Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 28 minutos. Este é o Justiça Agora. Hoje é quinta-feira, dia de sessão no Supremo Tribunal Federal. Quem acompanhou essa primeira parte da sessão e traz as informações para a gente do julgamento é a repórter Carla Lucena, ao vivo do STF. Boa tarde, Carla. Olá, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, nessa primeira parte da sessão, os ministros retomaram o julgamento sobre a possibilidade de utilizar os créditos do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, de matéria-prima, insumos e também material de embalagem isentos adquiridos na Zona Franca de Manaus. Esse julgamento deste recurso começou na sessão de ontem, tivemos 4 votos ontem e hoje, então, votaram os demais ministros. A primeira a votar hoje foi a ministra Rosa Weber. Ela votou a favor do creditamento, já o ministro Luiz Fux votou contrário a esse tipo de medida. Vamos acompanhar esses dois votos. Não atentar, com a devida vênia das compreensões contrárias, para as peculiaridades dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, desconsiderando a sutileza da isenção do IPI para esta área, cujos incentivos foram preservados pela Constituição, é esvaziar o próprio sentido dessa especial medida desonerativa e abandonar todas as razões que a justificam, tal como entendido no Tribunal de Origem. Os benefícios vazarão para todo o país. Em segundo lugar, porque aqueles estados que perderem plantas produtoras de insumos vão fazer novas rodadas de guerra fiscal para evitar que produtores de insumos industriais se desloquem para a Zona Franca de Manaus. Ou seja, perdem todos. O erário dos estados que recorrerem à guerra fiscal perderão receitas, agravando as suas crises financeiras. A economia perde eficiência pelo deslocamento da produção de insumos para estado longe do processo produtivo de transformação. Os cidadãos perdem serviços públicos que deixam de ser financiados e os demais contribuintes serão sobretaxados para compensar a perda de receitas. E olha só, em seguida, então, votaram os demais ministros e, por maioria, no placar de 6-4, o plenário decidiu que é possível o creditamento do IPI nesses casos envolvendo aí matéria-prima e material de embalagem adquiridos na Zona Franca de Manaus. E olha só, essa decisão também vale para um outro recurso que também tinha esse mesmo tema e era um recurso relatado pela ministra Rosa Weber. Esse recurso tem repercussão geral reconhecida e, como a gente sempre lembra, então, essa decisão vale para os julgamentos de casos semelhantes em todo o país. A sessão plenária aqui do STF volta daqui a pouco e a cobertura completa dos julgamentos de hoje é no Jornal da Justiça, segunda edição. Volto com você, William. Ok, Carla, obrigado. Operação Arquimedes. A Polícia Federal deflagra uma operação contra o comércio ilegal de madeira na Amazônia. O esquema envolvia a obtenção de um documento chamado Plano de Manejo. Ele é obrigatório para a exploração da área. As investigações revelaram que empresas que não têm esse documento compravam das madeireiras que tinham. Também há indícios da participação de servidores de órgãos ambientais. Depois de todo esse procedimento, áreas de preservação eram exploradas de forma ilegal. Para combater as fraudes, a Polícia Federal cumpriu 28 mandados judiciais de prisão e 109 de busca e apreensão em 8 estados e no Distrito Federal. Também foram bloqueados cerca de 50 milhões de reais das madeireiras. Nessa operação, a Polícia Federal começou a usar uma nova tecnologia. Ela permite, por meio de satélite, o monitoramento de áreas que estão sofrendo com desmatamento. Os investigados vão responder por vários crimes, como corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e comércio ilegal de madeira. O Justiça Agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.